Conversa com meu povo. Sementes, flores e frutos na Igreja. O mistério da Santa Igreja manifesta-se na sua fundação. O Senhor Jesus deu início à sua Igreja pregando a boa nova do advento do Reino de Deus prometido desde há séculos nas Escrituras. Cumpriu-se o tempo, o Reino de Deus está próximo. Este reino manifesta-se na palavra, nas obras e na presença de Cristo. A palavra do Senhor compara-se à semente lançada ao campo. Aqueles que a ouvem com fé e entram a fazer parte do pequeno rebanho de Cristo, já receberam o reino. Depois, por força própria, a semente germina e cresce até o tempo da messe. Também os milagres de Jesus comprovam que já chegou o reino de Deus à terra. Se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, é porque o reino de Deus já chegou até vós. Mas este reino manifesta-se sobretudo na própria pessoa de Cristo. Cristo, Filho de Deus e Filho do homem, que veio para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. E quando Jesus, tendo sofrido pelos homens a morte na cruz, ressuscitou, apareceu como Senhor e Cristo e sacerdote eterno, e derramou sobre os discípulos o Espírito prometido pelo Pai, pelo que a Igreja, enriquecida com os dons de seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos e constitui o germe e o princípio desse mesmo reino na terra. Enquanto vai crescendo, suspira pela consumação do reino e espera e deseja juntar-se ao seu Rei na glória. Até aqui, texto da Constituição Dogmática Lumen Gentium do Concílio Vaticano II, número 5. Jesus usou parábolas para formar seus discípulos, ajudando-os a entender as lições que o próprio Espírito Santo espalhou pela natureza e a vida das pessoas, sementes do Verbo de Deus. E a Igreja continua a proclamar a verdade, atenta às parábolas e testemunhos de vida pessoal e comunitária a serem oferecidas a todos. Sabe a Igreja que muitas pessoas serão tocadas pelas parábolas vivas que são os cristãos, dispostos a serem sinais que apontam para a presença e a atuação do Reino de Deus. E nossa Igreja de Belém está empenhada em encontrar com espírito de comunhão sinodal os caminhos para chegar a todos os recantos da vida das pessoas e dos mais variados ambientes, ouvindo os diversos setores de suas próprias estruturas e também da sociedade, no discernimento dos sinais que Deus lhe oferece, olhando de forma especial para os que estão ou se sentem mais distantes. De fato, é seu propósito olhar para seu Senhor. Ela sabe que o discípulo não está acima do seu mestre, e todo discípulo bem formado será como o mestre. Neste processo, desejamos colher indicações para a nossa prática de vida e o próprio caminho do Sínodo Arquidiocesano. Diz o Evangelho que Jesus contou uma parábola. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Porque observas o cisco que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho,
quando não percebes a trave que está no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no teu olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Irmãos e irmãs, todos somos discípulos e aprendizes. Enquanto estivermos neste mundo, olhar ao nosso redor, tomar consciência das fragilidades que estão em nós e nas outras pessoas, colocar em relevo o bem que nelas existe, como caminho privilegiado para a correção de rumos. Com certa frequência, correm dentro das comunidades e paróquias, pastorais, movimentos e serviços, as notícias de eventuais escândalos perpetrados por pessoas antes consideradas ilibadas. Infelizmente, antes de conhecer a verdadeira situação e estender as mãos a quem erra para soerguer a pessoa, sua fama é destruída com fofocas. Caminho diferente acontece quando todos se dispõem a uma corajosa revisão de vida, quando caminham em unidade buscando os melhores caminhos e estradas para as diversas instâncias de igreja. Isso é sínodo em ação. Diz o Evangelho: não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de urtigas. Uma igreja de portas abertas, como desejamos na igreja de Belém, a fim de que ela traga alegria verdadeira a todos, haverá de descobrir o bem que é feito. Ao criar recentemente o Vicariato para a Caridade e Ação Social, um dos objetivos era justamente verificar e valorizar as múltiplas e variadas experiências do serviço da caridade existentes na Arquidiocese de Belém. O vicariato deverá passar por toda parte e iluminar aquilo que já é feito, como fruto do Evangelho vivido, e isso em todas as áreas de nossa igreja. É o sínodo acontecendo. Vamos ao Evangelho de novo, e ao Evangelho deste domingo. Quem é bom, tira coisas boas do tesouro do seu coração, que é bom, mas quem é mau, tira coisas más do seu tesouro, que é mau, pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Já sabemos muito bem que todos nós temos fragilidades e pecados a serem perdoados e superados. Entretanto, existem pecados de fraqueza e pecados de maldade. Se o coração é mau, infelizmente consegue urdir e planejar a maldade e a destruição das outras pessoas. Ao contrário, o tesouro do bom coração pode e deve espalhar a bondade, gestos de amor, serviço e misericórdia. O sínodo começa no coração. Podemos então sonhar alto. Os primeiros cristãos resplandeceram pela caridade vivida e comunhão dos bens, a fidelidade à palavra de Deus, à oração e à Eucaristia. As diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil trouxeram a imagem das casas, nas quais a Igreja começou e floresceu, para trazer a autêntica alegria onde quer que chegassem os discípulos de Jesus Cristo. Dentre tantas experiências de encontros entre famílias, sabemos que o Círio de Nazaré é preparado pelos grupos que escutam a palavra e rezam unidos, abrindo portas de todos os ambientes em nossa igreja. Conhecemos justamente em nossas casas, em nossa parentela. Comecemos aí,
para estender laços com a vizinhança, edificando a igreja, descobrindo pessoas e famílias isoladas a serem alcançadas, superando distâncias. Sínodo é a igreja de portas abertas. E a igreja, como vimos no texto citado do Concílio Vaticano II, enriquecida com os dons do seu fundador e guardando fielmente os seus preceitos de caridade, de humildade e de abnegação, recebe a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos e constitui o germe e o princípio deste mesmo reino na terra. Para realizar sua missão, foram escolhidos alguns pilares da ação evangelizadora, pilares aos quais nós aderimos como Igreja de Belém e com os quais desejamos suscitar os frutos de crescimento da Igreja. O pilar da palavra, iniciação à vida cristã e animação bíblica da pastoral. O pilar do pão, com a liturgia e a espiritualidade. O pilar da caridade, serviço à vida plena. O pilar da ação missionária, no estado permanente de missão. São estes os marcos referenciais a serem cultivados durante os próximos meses nas assembleias e retiros programados pela Comissão Central do Sínodo Arquidiocesano de Belém. Nossa oração e nossa participação ativa são indispensáveis. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, durante este final de semana e os dias que se seguem até a terça-feira, é o tempo de carnaval. Foram estabelecidos muitos limites para a participação das pessoas, para eventos externos de carnaval. No entanto, a igreja faz durante esses dias retiros e encontros que são oferecidos às pessoas. Dom Antônio e eu percorreremos vários desses encontros nesses dias. Na nossa residência episcopal, na segunda e na terça-feira, não haverá a missa de meio-dia. Nós a retomaremos na quarta-feira de cinzas, ao meio-dia, justamente porque nesses dias os bispos estão girando, celebrando, fazendo palestras e encontros durante esses vários eventos dos dias de carnaval. Uma pessoa me perguntou de novo, não seria melhor fazer um evento só da Arquidiocese? Eu penso, Renovação Carismática Católica, nos vários setores e regiões realizam um encontro. Comunidades de vida, pastorais, paróquias realizam vários encontros. Nós nunca teríamos condições de reunir num lugar só tantas e tantas pessoas que participam dos encontros durante esses dias. Então, nós não estamos divididos, estamos unidos, mas presença capilar. Aliás, isso faz bem para nós entendermos o que o Sínodo Arquidiocesano quer fazer: espalhar a presença da Igreja, fazê-la atuando na sua presença, na sua ação evangelizadora em todos os recantos. Esse é o sentido dos vários encontros que acontecem durante esses dias de carnaval. E se alguém for participar do carnaval, que tenha juízo, não é? Porque as pessoas às vezes confundem folga, férias, carnaval com bebedeira, com drogas, com desrespeito à vida, com um liberou geral no campo da sexualidade. Não viva de tal forma que você tenha que depois ficar aí arrependido numa ressaca feia.
E aproveito para dizer que daqui a alguns dias nós vamos fazer a quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas não existe por causa do carnaval. Quarta-feira de cinzas existe por causa da Páscoa, olhando para frente, olhando para o futuro, para nós nos prepararmos à Páscoa durante os 40 dias da Quaresma. E vamos às perguntas que as pessoas nos enviaram. Uma pergunta sem identificação do nome diz assim: gostaria de saber se passamos para a vida eterna na hora certa ou não, se o nosso tempo aqui na Terra já está determinado. É praticamente o jeito de perguntar: temos um destino riscado, certo, do qual eu não posso fugir? Lá na carta aos Efésios tem uma palavra muito bonita: Deus nos predestinou em Cristo a sermos santos e imaculados no amor. Desde toda a eternidade fomos escolhidos para ser felizes, para sermos santos, para nos realizarmos em Deus. Esse é o destino. Então isso aqui está, vamos dizer assim, riscado. Posso aceitar ou não, né? Se eu não quiser aceitar a proposta de Jesus, o prejuízo será meu. Mas, o que a igreja diz? A morte deve vir no seu ocaso natural da vida, na velhice. Esse seria o natural, vamos dizer assim. Pode acontecer que eu morro por causa de uma doença que vem, pode acontecer por causa de um acidente. Quer dizer que Deus ficou lá em cima programando assim, agora vai. Não. Deus criou a natureza, deu-lhe leis próprias e essas leis vão seguindo. Se eu não cuido da minha saúde, as consequências deverão chegar. Não porque Deus mandou aquelas coisas para mim, Ele permitiu através das leis da própria natureza e das escolhas que as pessoas fazem. Portanto, a hora vai ser sempre certa, porque como para Deus não há tempo, né? 1000 anos são como um dia e um dia como 1000 anos, então se eu viver aqui na Terra 20 anos, 80, 70 ou 100, para Deus é um dia eterno e verdadeiro. Segunda pergunta de hoje é de Leandro Rocha, de São Miguel do Guamá. Qual a diferença entre sacerdotes e religiosos? Leandro, se você abrir o Novo Testamento, por exemplo, capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos, Paulo e Barnabé visitavam as comunidades e ali eles instituíam presbíteros. Presbíteros, quer dizer, a pessoa mais velha, o ancião, que recebia a responsabilidade de presidir a comunidade. Nós vamos encontrar no Novo Testamento referências ao bispo, referências ao apóstolo, referência ao presbítero, referência ao diácono. Então, já Santo Inácio de Antioquia, no início da igreja, ele vai mostrar a igreja já organizada, ministério ordenado, tem o bispo, tem o presbítero ou padre e o diácono. Pronto. No correr do tempo, surgiram as ordens e congregações religiosas, que não são, em primeiro lugar, baseadas na ordenação. A ordenação é um sacramento que é dado para o serviço do povo de Deus na palavra, no pastoreio e na santificação. A vida religiosa é baseada em ser sinais de Deus no meio do mundo, sinal da pobreza, da castidade, da obediência. No correr do tempo, aconteceu que também religiosos vieram a ser ordenados. Então hoje nós temos congregações ou ordens religiosas clericais e temos não clericais. Clericais quer dizer onde a pessoa pode ser ordenada sacerdote, e não clericais, a congregação de irmãos consagrados a Deus no serviço, no apostolado e daí por diante. Então essa é a diferença. Pergunta de Ivoneide de Castanhal. A missa ou celebração a partir do sábado às 17 horas já vale para o domingo? Veja, Ivoneide, nós temos o dever da participação na Santa Missa
a santificação do domingo. O dia do Senhor para a igreja, desde o princípio, começa no sábado. Então, se você participa da missa, de sábado de meio-dia para tarde, já é a missa do domingo, e você participa da missa, você está cumprindo o preceito de guardar o dia do Senhor. É claro, quando não é possível ter a missa, você cumpre esse preceito participando da celebração que é possível dentro da sua comunidade. Mas normalmente deve ser a participação na celebração eucarística. Uma pergunta sem identificação. Dom Alberto, por que muitos padres se formam e depois deixam o ministério? Continuam sacerdotes para sempre, sem exercer o seu ministério? Deus não tem duas palavras. Quem é ordenado, está ordenado. O que pode acontecer é que, por circunstâncias, a pessoa acabou deixando o ministério. Esse deixar o ministério, então ele vai ter que ter uma licença do Santo Padre para ele não exercer as obrigações do seu ministério. Mas ele continua padre. Só que não pode celebrar, não pode dar os sacramentos, não pode ficar à frente de uma paróquia, porque ele pediu a dispensa das obrigações do seu ministério. Por quê? É o mistério da pessoa humana, não é? Quer dizer, a gente tem hora que não tem explicações, dá tristeza, mas a gente respeita o mistério da liberdade das pessoas. Pergunta de Pedro Sampaio. Alberto, o senhor acha que vivemos uma crise vocacional nos seminários e conventos? Como a arquidiocese se prepara para evitar isso? Veja só, eu tenho que dar um testemunho um pouquinho diferente daquilo que você colocou. Nossa arquidiocese tem 5 seminários. Seminário São Pio X, Seminário Propedêutico Dom Tadeu Prost, Seminário Missionário Arquidiocesano, Redentores Mater, tem o Seminário Monsenhor Edmundo Igreja e tem o Seminário Menor São João Maria Vianney. Além disso, nós temos a Comunidade Obra de Maria, que está ligada à arquidiocese, os padres lá formados são enviados como missionários da arquidiocese. Nós temos o seminário da Comunidade Sementes do Verbo, que é um seminário também ligado à nossa arquidiocese. Então, só para você pensar uma coisa, ajuntando todos esses seminários nossos, a Arquidiocese de Belém hoje conta com 127 seminaristas. Temos uma pastoral vocacional pujante, animada. Nós temos ordenações sacerdotais todos os anos, temos vocação por diaconato, porque eu tenho que pensar também que o diaconato é vocação. Então, nós não podemos dizer que não estamos preparados para isso, até porque não estamos em crise vocacional. Temos muitas vocações, temos um calendário de encontros vocacionais neste ano muito intenso e muito participativo. Então, você vai encontrar lugares em que existe uma crise vocacional. A Arquidiocese está vivendo isso, todos os anos nós temos ordenações de padres, todos os anos nós temos gente que se forma, temos a nossa faculdade que está com quase 290 e poucos alunos, entre seminaristas, religiosos, religiosas e alguns leigos. Então, nós estamos com a vida a todo vapor, a vida de igreja e a vida também das vocações. Se você perguntou como a igreja se prepara para evitar isso, nós já estamos evitando, estamos trabalhando seriamente nesse sentido das vocações. É claro, você vai encontrar hoje algumas congregações religiosas que têm momentos de crise, temos dioceses também que ainda têm momentos de crise, mas não é a nossa história. Ao contrário, em torno da nossa faculdade nós temos os nossos seminários, mas temos seminários de várias dioceses,
do Regional Norte 2, temos congregações religiosas que estudam conosco, temos congregações que estão vindo de outros estados para trazer até aqui os seus estudantes de teologia, por causa da qualidade da nossa faculdade. Então, nós temos muitos motivos de agradecimento a Nosso Senhor. Caríssimo irmão, caríssima irmã, eu vou responder de novo a uma pergunta que me fizeram há algumas semanas. Como fazer uma comunhão espiritual? Então, tem uma proposta muito bonita de Santa Faustina, que nem sempre podia receber a comunhão eucarística. Então, a proposta dela é rezar assim: Jesus, reconheço que vós estáis no sacrário em corpo, alma e divindade. Acredito no vosso amor por nós. Quero receber-vos em meu coração e participar deste momento em que vos entregais à humanidade. Confio em vós. É uma forma de comunhão espiritual. Desejo que todos tenham um final de semana muito abençoado pela graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.